E aí, pode rodar? Ainda não rodou? Roda aí, né? Seja bem-vindo ao Graphcast JB, com as impressões sobre o mundo. Olá, eu sou Júlia Oliveira e estarei aqui com vocês no Graphcast JB. Afinal, impressão é tudo. Oi, eu sou Alessandro Pinon, vou estar com Júlia Oliveira no podcast de hoje, falando sobre processos da impressão. A impressão já passou por muitas transformações desde Gutenberg. Atualmente é possível desfrutar de vários métodos de impressão: tipografia, serigrafia, rotogravura, offset, digital. A escolha vai depender de vários fatores: qualidade, tiragem, verbas, tempo e tipo de material. No episódio de hoje vamos falar sobre dois métodos, offset e digital. Para conversar conosco sobre o tema, recebemos Sérgio Baptista, diretor comercial da Gráfica JB. Seja bem-vindo, Sérgio. Olá, meu nome é Sérgio Baptista, eu sou diretor comercial da Gráfica JB, trabalho com impressão há cerca de 25 anos. Vamos falar um pouco sobre os tipos de impressão disponíveis na JB hoje. Pois é, a gente vai começar agora aqui com a primeira pergunta, né? Eu faço a pergunta para o Sérgio. Esses 25 anos aí que ele tem de experiência é muito bacana para trazer esse conhecimento para a gente. Sérgio, o que é impressão offset? A impressão offset é um tipo de impressão onde você tem uma transferência indireta da tinta para o papel. Então, na verdade, a tinta é transferida para uma borracha, uma espécie de carimbo, e então é transferida para o papel. Não só papel, na verdade, tenho que me corrigir. Qualquer substrato, né? A impressão offset, por mais estranho que pareça, você pode imprimir até sobre metal. Tipo, latas de refrigerante ou cerveja são impressas por modo offset, sobre metal. Sempre através de uma transferência indireta. E a impressão offset é o tipo de impressão mais difundido mundialmente hoje para produções de média e grande tiragem. Então, a gente acabou de ver, né, que existem várias máquinas que fazem isso. Mas quais são os tipos de alimentação, pelo menos para o papel, e para que cada uma serve? Assim, para que é indicado esse tipo de alimentação? Como eu falei, o offset é uma impressão indireta. Então você tem várias formas de colocar o substrato, né? A gente na JB trabalha com papel e com alguns tipos de plástico, né? Mas vamos tratar aqui como substrato. Você tem algumas formas de colocar o substrato na máquina. Ele pode entrar em folhas, então a máquina pega folhas, imprime o offset e entrega folhas impressas. Você pode alimentar a máquina também com bobinas. Então entraria a bobina de papel ou de plástico ou do substrato que for, a máquina imprime e aí também tem dois tipos de saída possível. Pode, depois de imprimir, já cortar e entregar folhas, ou pode sair ainda bobinas. Tudo isso vai depender da aplicação que o cliente precisa e vai fazer do produto depois de impresso. Bacana. Quais os principais modelos de máquinas offset, Sérgio? Dentro dessa gama de aplicações que eu acabei de falar, dos tipos de alimentação que existe, dos tipos de objetivo final do cliente, né? Você tem infinitos modelos de máquina offset. Os principais são as máquinas, como eu falei, de alimentação folha a folha, é o mais difundido no mercado. É o que a gente tem na JB, a gente não trabalha na JB com máquinas de bobina, a gente trabalha só com máquinas de folha. E dentro das máquinas de folha, você pode ter diversos tamanhos de máquina e formas de fazer essa impressão. Então, a impressão offset ela se baseia pela transferência indireta da tinta e para fazer um impresso colorido normal, que a gente vê no nosso dia a dia, você precisa imprimir 4 cores, uma sobre a outra. Então, hoje no mundo, a maioria das máquinas tem 4 cores ou mais, mas você pode ter 4, 5, 6, 8, 10, depende da gama de cores que a pessoa está trabalhando. E também tem um outro diferencial nos modelos de máquina, que é o tamanho máximo que você pode imprimir com a máquina. Né? Então, existem máquinas que imprimem formato próximo do A3,
são máquinas menores, para impressos menores e mais baratos, até máquinas que podem imprimir aí 1 metro por 1,50 m, um substrato de 1 metro por 1,50 m. Né? Isso falando de papel, tem essas máquinas. Como eu comentei antes, a offset também pode imprimir sobre metal. Para metal você tem máquinas muito maiores, de tamanho bem maior. Mas para papel você começa mais ou menos com máquina tamanho A3, aí você tem algumas máquinas próximas de A2, de A1, e você vai aumentando os formatos, né? Até máquinas em torno de 1 metro por 1,50 m. E o bacana é isso que a gente pode ver também, o que tu pode falar um pouquinho sobre isso, a questão, além do tamanho, o objetivo do tamanho seria para quê, Sérgio? Assim, quando você tiver um papel, uma máquina que imprime de 1 metro por 1,50 m, qual o objetivo de ter esse tamanho todo em relação a uma máquina que tem só o tamanho A3, por exemplo? O objetivo, quando à primeira vista, você acha que vai sempre fazer impressos grandes, mas não é só isso, né? Uma máquina que imprime 1 metro por 1,5 m, por exemplo, ela serve para você fazer uma caixa, às vezes uma embalagem muito grande, né? Mas ela também serve para você fazer tiragens muito grandes, né? Porque às vezes você tem um produto que a caixa é pequena, mas que você precisa fazer 1 milhão daquela caixa, 2 milhões. Então, quanto maior você tiver a folha que você pode imprimir, mais caixas você pode repetir no processo, né? Então, assim, a conta de qual máquina usar é uma conta bem complexa. Tanto é que na JB nós temos 3 tamanhos diferentes de máquina para atender a necessidade do cliente. E isso é bem transparente para o cliente. De acordo ao serviço que ele pede e a tiragem, a quantidade que ele precisa imprimir, a gente faz uma conta de custo-benefício em qual máquina é mais interessante rodar. Nós trabalhamos com os 3 principais formatos de impressão, que é o que a gente chama formato 4, isso é um termo técnico, mas formato 4 que é o próximo do A3, o formato 2 que é o dobro dele, e o formato 1, ou a folha inteira, que é o dobro do formato 2, que é aí 70 centímetros por 1 metro. É o tamanho maior que a gente imprime. A gente sabe que, pegando essa questão do papel, a gente sabe que 4 cores, com as 4 cores a gente consegue fazer todas as cores coloridas e tal. Quando você falou aí que tem máquinas com 8, 10 cores, qual seria a ideia dessas 8 cores, né? O principal objetivo das máquinas com mais de 4 cores, na qual a gente pode fazer todos os materiais coloridos com 4 cores, tem 2 caminhos. Alguns clientes precisam de cores especiais que no espectro físico das 4 cores você não consegue reproduzir. Tipo alguma cor metálica, um impresso dourado, prateado, ou alguma cor muito especial do cliente, uma cor mais cítrica, um verde-limão, esse tipo de cor que você não consegue produzir normalmente. Então, você precisaria de máquinas 5 cores, 6 cores para reproduzir esse tipo de cor. Mas também existe um outro foco em você ter máquinas de mais de 8 cores, que são máquinas que imprimem frente e verso. Então, você pode ter uma máquina 8 cores, nós temos 2 aqui na JB, que imprime 4 cores na frente do substrato, vira o substrato no meio da máquina e imprime 4 cores no verso. Então, um impresso frente e verso, ele consegue sair pronto numa máquina dessa, onde você ganha custo e produtividade. E lá nos primórdios era como, assim? Conta pra gente. Lá nos primórdios de offset, se a gente olhar aí 20 anos atrás, você tinha as máquinas praticamente todas de uma cor ou 2 cores. Então, para fazer um impresso colorido, você imprimia toda uma cor, depois imprimia de novo a segunda cor, imprimia a terceira, imprimia a quarta cor. Às vezes, só nesse momento que estava tudo pronto, você via que tinha alguma coisa errada, por exemplo. Então, assim, era bem complexo. E a gente está falando de cores, né? Então, quais são essas cores? A gente falou de 4 cores. Que cores são essas, Sérgio? As 4 cores básicas que a gente usa para impressão offset são o cian, que é um tom azul, um pouco claro, o magenta, que é um tom um rosado, um roxo ou um rosa, né? O amarelo comum que a gente conhece, e o preto, né? Com a mistura dessas 4 cores, a gente consegue fazer uma gama muito grande de cores. Você reproduz mais de 90%, 95% de tudo que o olho humano pode captar, né? Em qualquer software hoje
que você tem em computador, qualquer software de desenho ali, de CorelDRAW a qualquer um outro, Adobe, qualquer um, as pessoas podem ver a divisão do que você está enxergando ali na tela. Você tem lá a logomarca de uma empresa, alguma foto, você consegue pedir lá para decompor em cores e o sistema te mostra como é isso. Então é uma decomposição em cores e é assim que é feito quando o material chega aqui na gráfica, é decomposto as cores, gerado a matriz para cada cor e na máquina você recombina as cores para formar o impresso. E a nossa próxima pergunta vem justamente sobre o segundo tipo de impressão que falamos aqui, né? A gente já falou do offset tradicional, basicamente assim, e o offset digital. Qual é o diferencial dele? Quando a gente fala de impressão digital, a gente fala daqueles tipos de impressão que a gente tira direto de um computador através de um equipamento. A primeira visão que vem às pessoas é que seja um equipamento portátil, direto para o papel, né? Então a impressão digital é essa impressão que você tem em casa, numa impressora comum, mas ela também pode ter uma escala industrial de máquinas bem sofisticadas, né? E a gente tem na JB a impressão digital focado em ter material de alta qualidade, uma qualidade bem maior do que você consegue tirar em casa, né? Com a possibilidade de você ter dados variáveis nesse impresso. Porque em todos os outros tipos de impressão, que se citou lá, inclusive no começo do programa, tipografia, rotogravura, flexografia, qualquer tipo de impressão, tudo vem de uma matriz fixa e a própria impressão offset. Então todos os impressos precisam ser iguais. Você tem uma matriz fixa que reproduz os impressos. E a impressão digital tem essa grande vantagem de não ter essa matriz. Então, cada impresso é feito unicamente. Então, você pode personalizar o impresso. Personalizar aqui não é só botar o nome de alguém. Você pode mudar a cada impresso a foto, toda a estrutura do impresso. Inclusive, ele pode ser completamente diferente. Você sai do quadrado de ter uma matriz fixa. Então, a impressão digital permite essa versatilidade, né? E isso também existe equipamento para fazer isso em escala industrial. Existem equipamentos simples, como a nossa impressora jato de tinta de casa, mas existem equipamentos bem complexos. As copiadoras que tiram cópias coloridas são máquinas de impressão digital colorida. Nós temos aqui na JB uma impressora fabricada pela HP, chamada HP Índigo, que é produzida em Israel. Só existe esse modelo de máquina no mundo que a gente chama de impressão offset digital, porque diferente de todas as outras que jogam tinta direto para o papel, como a sua impressora de casa ou como a copiadora que faz xerox colorida, cópia colorida, elas colocam ou o toner ou a tinta do jato de tinta direto no papel. E essa impressora HP Índigo, ela usa a tecnologia offset, ou seja, ela coloca essa tinta numa borracha, num sistema de carimbo, e desse carimbo para o papel. Isso garante estabilidade e muito mais qualidade na impressão. Muito bom. E aí, em relação a isso que você falou de dados variáveis, tu poderia passar alguns cases para a gente, assim, de alguns serviços que foi feito aqui na Gráfica JB? Sim, claro. Como eu falei, a questão de cada impressão é uma impressão completamente diferente, permite uma grande versatilidade. Nós já fizemos serviços como uma agenda escolar para alunos de um determinado colégio, onde cada agenda tinha a foto de cada criança na capa. Então, cada agenda era um produto extremamente pessoal. Bonito, né? E afetivo, né? Exatamente. Nós já fizemos uma construtora, vendeu todo um prédio na planta, e aí a cada 6 meses eles faziam um cartão postal para mandar para os compradores receberem em casa, com a foto real do estágio da obra de cada apartamento. Então cada pessoa recebia a foto do seu apartamento. Que bacana. Muito legal, né? A grande questão de fazer dados variáveis, na verdade, é o cliente ter uma boa base de dados. Se o cliente tiver as fotos de todos os apartamentos com o nome de todas as pessoas, é muito fácil fazer isso.
Pois é, chegamos ao fim do programa GraphCast JB, o podcast do mundo gráfico. No episódio de hoje, como acontece a magia da impressão. Agradecemos a você, Sérgio, e também a você que nos acompanhou. Obrigado a vocês todos por terem nos acompanhado aqui. Estou à disposição para o que precisarem. Para ouvir novamente este episódio, basta acessar o GraphCast JB pelo Anchor ou Spotify. Segue também nosso perfil nas redes sociais, @GráficaJB. Tchau, tchau! Rodou, né? Rodou! Então, roda essa também! Esse foi o GraphCast JB, com as impressões sobre o mundo.